Olá, eu converso com o deputado estadual Márcio Nunes. Márcio, obrigado pela sua presença aqui no Bendito. É uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Eu já queria começar falando com você a respeito do que você trouxe. Bom, primeiro explicar o que é o motivo dessas entrevistas que a gente tem feito com os candidatos de Umuarama e região, ou que trabalham, que trazem recursos e que estão pensando em Umuarama e região, que é o teu caso. Por isso que eu insisti para que você estivesse aqui, porque a gente tem muito que informar a nossa audiência, ao nosso público. Bom, primeiro, um dado que é muito interessante, a gente viu isso, a gente publicou isso, você é o candidato, na verdade você é o deputado estadual que mais trouxe recursos para Umuarama nos últimos 3 anos, 400 milhões de reais. Que recursos são esses e onde eles foram investidos? Olha, primeiro dizer que é uma satisfação, né? Estar aqui em Umuarama, terra que me acolheu, me recebeu, que eu hoje sou cidadão honorário. Eu posso falar o seguinte, Léo, simplesmente, tudo que aconteceu em Umuarama, tudo, absolutamente tudo que aconteceu, não nos últimos 3, mas nos últimos 5 anos, tem essas mãos. Porque nos últimos 4 anos eu governei o estado do Paraná e governo junto com o Ratinho Júnior. Eu faço parte de um grande projeto, que é o Ratinho Júnior ser candidato a presidente da República daqui a 4 anos. Ajudei a escrever o programa de governo. Quando o Ratinho, nós ganhamos a eleição, porque o programa de governo representa o que nós pensávamos, né? Ratinho ganhou a eleição representando esse programa de governo. Aí nós tínhamos que governar e colocar em execução. Fui o primeiro a ser convidado e ele me deu a possibilidade de criar uma secretaria. Então, eu acho que é a última secretaria que foi criada no Brasil, acho que há mais de 30 anos que ninguém criava nenhuma, eu criei uma secretaria que chama Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Essa secretaria fez com que o Paraná seja hoje o estado que mais cresceu, mais se desenvolveu, mais recebeu investimento no setor privado e mais gerou empregos. São 430 mil novos empregos, 150 bilhões de novos empreendimentos e ganhamos 2 prêmios, um prêmio nacional de competitividade entre os estados, quer dizer, nós somos bicampeões, peguei em 18º, 2 anos depois, primeiro colocado, foi a sorte de principiante. E agora, de novo, primeiro colocado, bicampeão, daí já não é mais sorte de principiante. E segundo a ONU, a OCDE, que cuida dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Paraná que tem a melhor imagem dentro do Brasil, tem as melhores práticas do Brasil. Então o que aconteceu? Nós fabricamos o dinheiro. O dinheiro surgiu no Paraná, porque a secretaria que eu toco, por exemplo, são 7 secretarias, nós transformamos em uma. Onde tinha 7 secretários, cada secretário com 10 diretores, cada diretor com seus assessores, virou um secretário. Então nós reduzimos o custo do Estado lá embaixo e aumentamos a arrecadação do Estado sem cobrar mais imposto de ninguém. Vou dar 3 exemplos aqui na cara. A Verama, quando a gente pegou, a Verama tinha tido passado por um problema, o frigorífico estava desativado, abandonado, a gente recuperou isso e conseguimos achar uma parceria que foi criada entre a Cevale e a Pluma, que criou a Plusval. E ela veio se instalar aqui por quê? Porque nós demos um incentivo fiscal, imposto mais barato. Ela podia parar em qualquer lugar, como ia parar em Mato Grosso do Sul, outras no Paraguai, outras em Santa Catarina. Como é que ela veio parar em Umuarama? Porque nós demos um incentivo fiscal e resolvemos o problema ambiental com tecnologia, com segurança técnica e jurídica. Licenciamos rapidamente esse empreendimento, que hoje gera mais de 3 mil empregos diretos e indiretos aqui em Umuarama. E assim não foi diferente com o antigo frigorífico Larissa, em Iporã, que se tornou BMG, que é um grande banco de capital aberto, onde nós também conseguimos achar um modelo de negócio que a BMG comprou, resolvemos também todo o passivo ambiental, e o BMG veio e fez um grande empreendimento também, por quê? Porque teve o incentivo fiscal e a licença. A secretaria que eu criei, além de dar a licença ambiental com segurança técnica e jurídica, nós damos um incentivo fiscal. Quer dizer, a empresa vem, quanto mais longe do porto, mais barato o imposto. E assim não é diferente também em Iporã, na nova planta, Cevale Plusval, também investimento de mais de 500 milhões. Então você vê, só nessas 3 que eu estou falando, você vê quantos empregos e quantos investimentos foram gerados. Então eu posso te dizer assim com toda firmeza, que todos os investimentos, tudo que você vê em Umuarama, que aconteceu nos últimos 5 anos, tudo, absolutamente tudo, tem a nossa mão. Até mesmo no dinheiro, por exemplo, no financiamento do governo federal, da Caixa Econômica, que a prefeitura pegou, porque para ela pegar esse financiamento, ela tem que ter sanidade financeira. Para ela ter sanidade financeira, os recursos, quando você manda, os recursos para a cidade, para fazer asfalto,
para fazer o aeroporto, para fazer a rodoviária, para fazer as entradas e saídas da cidade, para reformar todas as escolas, para reformar todos os postos de saúde, para construir unidade de pronto atendimento. Aí, quando esse dinheiro vem com uma receita extra, sobra dinheiro no caixa da prefeitura. Quando sobra dinheiro no caixa da prefeitura, a prefeitura tem um superávit. Esse superávit é que permite que a prefeitura possa pedir o dinheiro emprestado. Porque você sabe que só empresta dinheiro para quem tem. Então eu posso afirmar, assim, com grande categoria, que esse crescimento de Umuarama é extraordinário, né? Porque Umuarama tem um crescimento extraordinário, onde a gente passa a turma, olha, Umuarama, a cidade está bonita, organizada. Então nós temos uma participação direta ou indireta realmente em tudo isso que aconteceu. Márcio, eu lembro de um material que eu vi na internet, no grupo de WhatsApp, tem aquele menininho que dá risada, né? Aí tem você fazendo um discurso que seria conseguir recursos para que o Umuarama duplicasse todas as entradas e saídas da cidade. Aí foi uma gozação danada no teu discurso. O resultado é que hoje todas as entradas e saídas de Umuarama estão duplicadas. Aí nós estamos falando do aeroporto. Daqui a pouco, sim, nós vamos receber aqui o ATR, que já está certo isso com a Azul, que inclusive, por que a Azul está ampliando no interior? Isso é um trabalho do governo do estado, não é simplesmente que a empresa se interessou. Não. O governo do estado fez o interior, fez os aeroportos ficarem atrativos através de investimentos. Estamos falando de alguns milhões no aeroporto e isso é fundamental. Incentivo fiscal, que é muito importante, com toda certeza. E aí nós estamos falando da nova rodoviária, a gente está falando também de asfalto, de recuperação, tem muita coisa aí que está sendo feita. Agora vamos analisar a última eleição. Você teve quantos votos em Umuarama na última eleição? Aproximadamente 3.500 votos. Ok, 3.500 votos. Você foi eleito com quantos votos? 60 mil. 60 mil. Então, o Umuarama respondeu aí por uma parcela pequena da sua votação, porém, o volume de recursos que você trouxe para o Umuarama, se a gente for analisar aí numa proporção, é muito superior à votação que você teve aqui na cidade. Por que eu posso chamar isso de um carinho pela cidade e por que essa resposta e essa atenção ao Umuarama? Não, porque na verdade nós temos um projeto político muito grande, um projeto do Ratinho Júnior candidato a presidente daqui a 4 anos. Para isso nós precisamos criar lideranças que sejam lideranças macro-regionais. Não é suficiente apenas uma liderança regional. E hoje você veja, nós temos o Ratinho Júnior, que é o governador, está no status muito alto, e do nosso grupo político nós estamos formando pessoas. E dentre eles que está formando e buscando um espaço de projeção para poder estar preparado para disputar as eleições, somos nós. Então, foi muito trabalho, viu, Léo? Você viu, eu comecei minha carreira política com apoio de 2 municípios. Eu tive apoio de Terra Boa, prefeito Valtinho, e Indianópolis. Hoje eu tenho apoio de 81 prefeitos. Então por que eu saí de 2 prefeitos e hoje 81? Porque o trabalho deu resultado, e não é só para o Umuarama. Esse jornal que a gente faz a prestação de contas, a gente está colocando 400 milhões, mas é para que ninguém venha questionar algum número. Mas o investimento de Umuarama passa de 700 milhões. Quando você pega a região só da Meirelles, é 1,5 bilhão de investimento. Não teve um município da Meirelles, dos 20 e tantos, que quando você pega a Menorte, que separou a associação, então tem uma conta que os municípios participam das duas. Mas os 25 municípios, não tem um município que recebeu menos de 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Então quando você pega 25 municípios com 40 milhões, né, então você já tem mais 1 bilhão, mais o dinheiro de Umuarama, são 1,5 bilhão, 1,7 bilhão que foram injetados aqui na região. E aí quando você pega essa macro noroeste inteira, né, que você pega a região de Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, aí é um estrondo, né? Por exemplo, isso é uma obra como a Estrada Boiadeira, que é uma obra que todo mundo prometeu. Desde quando eu sou criança, o pessoal está falando da Estrada Boiadeira. A estrada está final e a última etapa que vai conectar com o Cruzeiro do Oeste, o dinheiro também já está garantido para Itaipu Binacional, já tem empresa ganhadora que é a Castilho, já tem todas as licenças prontas. Então, é o tempo de terminar essa fase, já está licitado, dinheiro na conta, para prosseguir. Quer dizer, nós vamos criar um grande corredor que conecta o Mato Grosso do Sul ao nosso Porto de Paranaguá, mas mais do que isso, né? É a possibilidade das pessoas poderem vir desfrutar de uma das coisas que nós temos de mais valiosas, que são as nossas praias de água doce do Rio Paraná, né? Ainda muito pouco explorado pelo pessoal da região, mas muito pouco explorado pelo turista internacional, pelo turista nacional de outras localidades. Então, para isso que se fez necessário, por exemplo, o aeroporto, para isso se faz necessário que as pessoas possam chegar com essa conexão, porque
que o turismo que mais vai crescer no mundo é o turismo dos grandes negócios ligados ao meio ambiente, o turismo ligados aos grandes negócios da natureza. Está acontecendo, por exemplo, um empreendimento de Porto Camargo de mais de 20 milhões de galerias de águas pluviais, quer dizer, uma coisa que tem que ser feita, porque sem a galeria você não pode chegar com o desenvolvimento. E obras como, por exemplo, a ligação de Autônia à Vila Iara. Você imagina só, hoje nós temos um lugar maravilhoso, que é a Vila Iara, na segunda ou terceira cidade maior da região, porque é uma disputa, né, Autônia com o Cruzeiro do Oeste, qual é maior, sempre uma disputa grande, porque Autônia acaba sendo um polo ali, daquela região, né? Iporã, São Jorge do Patrocínio, Esperança Nova, Pérola. Então, é um polo, né? Então, você imagina só, um lugar da segunda, terceira maior cidade, tem um lugar maravilhoso, mas tem 12 quilômetros de chão. Quer dizer, ninguém vai lá. Você imagina só, isso conectado, transformado, e a gente poder fazer esse grande turismo, né, de natureza, o cara vai chegar no momento que ele vai a Guaíra, que lá tem também grandes atrativos turísticos, ele vai fazer o turismo náutico até Porto Camargo, Porto Figueira, Vila Iara, ele vai subir no Porto Rico, Porto Maringá, e ele vai subir até nas barragens do Paranapanema. Quer dizer, esse é o turismo náutico que vem vindo com uma força muito grande, o turismo de pesca esportiva. Então a gente tem pensado, Léo, assim, num patamar muito grande. Agora é claro que eu tenho é até difícil explicar, porque na verdade talvez o desafio que eu sofri no começo, que foi até um bullying, na verdade, né? Que quando eu cheguei, disse, mas o Márcio Nunes de Campo Mourão. Mas será que o Márcio Nunes de Campo Mourão vai ajudar o Moarama? Tanto é que tem uma grande mudança. E aí, quando você consegue quebrar um conceito ou mudar um conceito, vale mais que dinheiro. Porque quando eu cheguei aqui, a campanha era vote em candidato que mora em Umuarama. Passado esse tempo, como é que é a campanha da Associação Comercial agora? Vote em candidatos que trabalham por Umuarama. Então, quando fala que trabalha, aí quem trabalha? Aí é o Márcio Nunes. Então me parece assim que eu até brinco que a campanha foi feita para mim, né? Mas foi como realmente muito esforço e talvez até por muita teimosia, né? Porque em qualquer coisa na vida da gente, a gente tem que ter foco, persistência, paciência, parcerias, né? E pessoas que vão te ajudar. Eu acho que é isso que eu tive aqui em Umuarama. E principalmente, né, quando eu me encontro com o Ratinho Júnior, que o Ratinho Júnior me dá a possibilidade de criar uma secretaria, quer dizer, aí é grande virada, né? Então eu quebrei um conceito. Porque tinha duas alas lá, né? Uma área que era ambiental, que é o que podia fazer tudo de qualquer jeito. E tinha a área do empresarial, a área ambiental, que não podia fazer nada. Né? Porque só pensa no mato e no bicho do mato. E do outro lado, o lado empresarial, que é o empresário que não está sabendo o que está acontecendo, que acha que pode fazer tudo de qualquer jeito. A gente conseguiu unir, crescer, desenvolver e cuidar do meio ambiente. Você sabe o que eu pensei quando eu fui anunciada essa secretaria? Eu achei que era um prêmio de consolação que você estava levando do governador. Pelo grande apoio que você deu para o governador. E de repente a gente viu a grandiosidade do trabalho, como você disse, uma secretaria que não tem outra no Brasil, é a primeira secretaria, e a gente viu muita coisa acontecendo, e a gente viu empresários desenrolando o processo de regularização, podendo trabalhar e podendo gerar empregos, o que é muito importante. Então a gente não está muito acostumado, a gente mede trabalho muitas vezes por tijolo, por cimento, por ferro, mas a gente não vê essa coisa burocrática na importância que tem de dar esse empurrãozinho, esse nudge para o empresário poder trabalhar. Você estava falando também, eu analisando aqui, né? Você fala com tanta precisão da Vila Iara, você coloca os detalhes assim, como se a gente estivesse lá, e eu falo que muitos candidatos aqui da nossa região não sabem onde fica o São Cristóvão, não sabem onde fica o Jardim Cruzeiro, e eu sei que você sabe, e sabe inclusive dirigir sozinho ir para esses lugares, porque o Márcio conhece o Umuarama. Agora, Márcio, a gente está falando muito do que foi feito, e o eleitor valoriza muito isso do que foi feito, é isso que ele vai utilizar na hora de votar, mas ele quer também saber do que vai ser feito. Então, o que a gente pode esperar agora de um próximo mandato, de um eventual novo mandato do Márcio Nunes nesses próximos 4 anos? Porque o Umuarama quer mais, o Umuarama merece mais. Você concorda comigo que o Umuarama merece mais? O que dá para a gente falar aqui para a população de Umuarama e para a região? Olha, como eu falei em persistência e ter uma ideia de projeção do futuro, a gente preparou o Umuarama para um grande salto. Porque se você pensar que você não tem que preparar todas as entradas e saídas da cidade, que é a mobilidade, a cidade foi toda recapeada. A 323, que todo mundo prometeu, mas quem tirou do papel? Márcio Nunes, Ratinho Júnior. As terceiras faixas na 323, e além do que a duplicação já está vindo com muita força de Cianorte para cá. E aí, com a finalização do pedágio do Anel da Integração,
isso vai finalizar. Então, parte de logística, mobilidade, estrutura, escola, tudo está pronto. Agora, o salto para o futuro. Eu comecei há mais ou menos 3 anos um trabalho que pouca gente acreditava, para variar, né? Da mesma maneira que eu falei que ia duplicar todas as entradas e saídas de cidade, o pessoal não acreditou, tá aí. Mas você é teimoso. Teimoso. E aí surgiu uma ideia de uma zona de processamento de exportação, que chama ZPE. O que é uma zona de processamento de exportação? É como se fosse uma zona franca de Manaus, onde você tem incentivos municipais, estaduais e federais. O que é o incentivo? É o imposto mais barato, para que seja atrativo para que as empresas puderem vir. E tudo aquilo que você produz de matéria-prima local e se transforma numa matéria-prima, num produto elaborado, perdão, para exportação no mínimo de 80%, esse imposto é muito mais barato. Mas para que isso acontecesse, nós tínhamos que encaminhar esse pedido ao CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional. Não é fácil você conseguir colocar um estado que vai ter uma diferença para uma região do imposto mais barato, porque essa região vai ter uma vantagem sobre as outras regiões. E a gente conseguiu aprovar aqui na Fazenda do Estado, conseguimos aprovar na Fazenda Nacional. O município agora já definitivamente fez essa lei, lançou o edital e hoje já tem empresa ganhadora. E para a felicidade de Umuarama, de nós e nossa região, é que o vencedor é o Grupo Unipar, que todo mundo conhece, onde os caras põem a mão, funciona. Quer dizer, o pessoal que tem condição, tem estrutura, tem uma área de aproximadamente 200 alqueires, que vai se transformar numa grande área de produção com indústrias muito importantes. Por exemplo, já está sendo prospectada uma usina nesse local de álcool de milho, que é uma energia limpa, não poluente. E além do que é o seguinte, atrás dessa indústria de álcool de milho, vem uma indústria, por exemplo, de bicarbonato, que é o subproduto dessa indústria. Vem a produção de ácido cítrico, que é o que você usa como principal conservante, por exemplo, para vinho e outras bebidas. É de onde sai o DDG. O que é o DDG? É a sobra proteica do milho, que é a principal base de alimentação da ração de suínos, peixes, bovinos e dos frangos. Então, como nós está crescendo muito a avicultura, porque antes demorava 842 dias para conseguir uma licença para fazer um aviário, hoje é online, é na hora. Para fazer um tanque de peixe, ficava 5 anos na fila, hoje é online, é na hora. Até 1000 porcas, era 2, 3 anos na fila, por causa dos dejetos, hoje é na hora. Então, temos um consumo muito grande. Então, esse DDG vai ser uma fábrica de ração para alimentar toda a suinocultura. Mas vou dar um exemplo mais clássico. Nós pegamos, por exemplo, o leite do lácteo. Pegamos a laranja da Prate, né? Pegamos o açúcar da Santa Terezinha, misturamos isso, fazemos um pudim de laranja. Esse pudim de laranja pode ser exportado para o mundo inteiro. Eu peguei o frango da Levo, coloquei o creme de leite da Lácteo e vou vender o estrogonofe de frango. Então, é uma coisa assim extraordinária que vai acontecer na nossa região. Pego lá a cana, vou fazer o açúcar mascavo dessa cana. Então, pego a mandioca. Hoje nós temos indústrias potentes de amido de milho, de polvilho. Mas o que nós vamos fazer lá dentro? Nós vamos transformar, por exemplo, isso num sagu. Já tem, por exemplo, o seu Tito, que tem o Sagu Tito na região de Nova Londrina. Nós vamos vender o sagu com creme, adoçado, produtos para exportação. 80% para exportação e 20% nacional. Então, é uma coisa assim que muito pouca gente pode acreditar. Mas eu acredito porque é o seguinte, quando deu certo, aí todo mundo queria levar. Porque filho feio não tem pai. Filho feio não tem pai. Mas quando deu certo, todo mundo quer. Tanto é que a região de Pato Branco, Beltrão queria, a região de Londrina queria, Maringá queria. Chegou um momento que eles falaram, não, então, quando eles viram que era Umuarama, porque esse projeto está dentro da minha secretaria, do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, através da Investe Paraná, que está dentro da secretaria. Aí os outros falaram, não, mas então vamos criar em Londrina também. Vamos criar em Pato Branco também. Falei, não, peraí. Esse é para Umuarama. E o governador Ratinho Júnior mesmo falou, a última vez que esteve aqui, ele falou, Márcio, eu não acreditava, porque ninguém acreditava, quer dizer, muita persistência. E ele falou assim, ele falou, Márcio, depois de implantado, o cara que tem um tempo de implantação, né? Isso está sendo muito amadurecido agora. Já tem empresa ganhadora, mas tem toda uma parte de infraestrutura. Você imagina fazer infraestrutura para 200 alqueires.
Ele falou que o Moarama, depois disso instalado, o Moarama passa a ser uma cidade rapidamente que vai chegar no porto de uma cidade como Toledo. Que você acaba transformando isso. E lembrando que, por exemplo, o aeroporto já está pronto para receber isso. Nós estamos vindo com a Ferroeste, que nós vamos estar licitando até no final do ano, um novo ramal que vai ligar Cascavel a Guaíra, muito próximo da gente. Então, nós estamos criando todas as condições para que isso aconteça. A duplicação da 323, Estrada Boiadeira, porque essa zona de exportação só podia vir se saísse a Estrada Boiadeira, porque você precisa de um corredor logístico. Então, a Estrada Boiadeira vem do Mato Grosso do Sul, a 323 vem de Guaíra e se encontra exatamente aqui, aonde vai ser essa zona de processamento e exportação. Então, nós precisamos ter duas rodovias, que são os eixos. Então, você veja, onde é que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em 2032, 42, 52. Quer dizer, 2032 está logo ali, né? Sim, essa é a diferença. Qual é a diferença do governo Ratinho do nosso governo? É você projetar o futuro, né? Cuidar do presente, mas projetar o futuro. Ô Márcio, agora, só para ficar bem claro, né? O que vai atrair, por exemplo, vamos colocar um exemplo que você colocou aí, a indústria de sagu a querer, a se interessar a vir para a ZPE de Umuarama. Ela vai pagar menos impostos. Menos impostos. Porque, veja, o que pode atrair uma empresa para um local que está longe do porto, que vai exportar, mas que está longe do porto e longe do centro consumidor do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, Curitiba. Então, uma empresa que está em Curitiba, ou na região metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa, tem uma vantagem muito grande sobre nós também aqui no interior. Por que a empresa vem se instalar aqui? Vem se instalar aqui porque o imposto é mais barato, como se fosse um aluguel de casa. Você vai morar num bairro mais distante porque o aluguel é mais barato. Então, esse imposto mais barato e a logística encontrada aqui, e principalmente a matéria-prima que tem aqui, é que vai possibilitar que isso aconteça. Por exemplo, nós temos aqui, não grandes plantios, mas nós temos vários plantios, por exemplo, de eucalipto. Então nós vamos ter aqui instalado, logo na frente, um polo moveleiro, né, para exportação, utilizando a madeira de eucalipto, que a partir do momento que aquilo que é produzido aqui é transformado, nós vamos exportar, né, que aqui já temos um centro moveleiro forte, mas nós vamos poder exportar isso com uma vantagem do imposto mais barato. Então, nós vamos colocar nossa indústria moveleira de Umuarama também num novo patamar. Você sabe que nós temos aqui uma potência, principalmente de colchão, cama, mas também no móveis em geral, você pode ter certeza que a gente vai ser muito competitivo. Mas ainda falando do Castrapet, dá para se comprometer em aumentar o número de castrações agora, nos próximos anos? Ou o número que está sendo feito obedece um estudo de que está dentro da normalidade? Porque assim, eu sou cachorreiro, quem me conhece sabe disso, eu amo cachorro, tenho 2 cachorrinhas, e eu vejo a necessidade que tem, quando eu vejo um cachorro na rua, ele está abandonado exatamente por ele foi indesejado e de repente a castração. Costumo falar sempre que castração também é um gesto de amor. É possível aumentar o número de castrações? Na verdade, assim, quando o programa surgiu, ele era para ser um programa simbólico para chamar a atenção com relação aos maltratos e à saúde única. Mas só que o programa é um sucesso tão grande, mas tão grande, tão estrondoso, que nos colocou numa situação de pensar, de arrumar maneiras de financiar isso. Porque toda vida que o Estado tem uma despesa, que ele cria uma despesa, ele tem que criar uma receita. E nós estamos estudando formas de poder ter receitas, não só para castração, como também para um programa que eu já inclusive encaminhei um projeto ali para a Assembleia, mas como tem despesa, ela tem que vir passar para o Poder Executivo, também para ajudar o pessoal que são o pessoal das ONGs e dos cuidadores e tal, para poder fazer uma condição de ter uma quantidade de ração, também para fazer banco de ração. Banco de ração. Nós estamos estudando uma maneira disso. E assim, o Castrapet Paraná me colocou num local sensacional, porque também sou cachorreiro, né? E esse símbolo da gente, o Márcio Nunes, o protetor dos animais, pegou, e é verdade, né? Porque a gente está cuidando dos animais, não só dos cães e gatos, como dos animais silvestres também. Nós construímos uma estrutura no Paraná que nem o estado teu tem. Nós fizemos uma parceria com as universidades particulares, estaduais, que nós recebemos os animais que são vítimas de acidente, que são vítimas de um atropelamento, que são vítimas, às vezes, de uma intempérie. De atrás teve lá em Amaporã, num parque estadual, 300 papagaios, uma chuva de pedra pegou, nós recuperamos os papagaios, levamos os papagaios para Ponta Grossa, recuperamos os papagaios, soltamos. Então é um trabalho muito grande, bonito e feito com pouco dinheiro, muita inteligência, porque os alunos da universidade têm que estudar anatomia animal.
Então a própria universidade recebe lá no seu hospital, treina os meninos, reabilitamos, soltamos. Então realmente Deus deu para a gente o livre-arbítrio, né? Ele tem uma condição intelectual muito maior que todos os outros animais, né, de entendimento. Então cabe a nós fazer o quê? Cuidar dos outros. Né? Se Deus nos deu isso, uma superioridade, é para cuidar dos outros, não é para acabar com os outros. Né? Pelo menos foi isso que a gente aprendeu na vida inteira, proteger os mais fracos. Né? Então quando você está protegendo os animais, você está mostrando para a sociedade de uma maneira muito clara que você protege os desprotegidos. Tudo que o problema é de 3, com 2, eu sempre brinco, né? Cachorro que tem 2 donos passa fome, a chance de passar fome é muito grande. Então a saúde é a responsabilidade de quem? Do município, é responsabilidade do Estado ou é responsabilidade da União? Então tudo que isso que tem 3 responsáveis sempre dá confusão. Porque o povo mora no município. O município está dentro do Estado, o Estado está dentro da União, mas o povo mora no município. Então o que seria o justo é que o governo federal, que fica com a maior parte do bolo da arrecadação, que destinasse um recurso para os municípios, no caso do Moarama, que é um polo regional, que esse dinheiro fosse direcionado automaticamente e não através de tabela SUS ou coisa parecida. Então você teria que fazer um rateio, criar uma situação que os hospitais pudessem, na verdade não é só o hospital, né? Na verdade é o sistema público de saúde. E todas as vezes que você investe, por exemplo, em saneamento básico, você investe em prevenção, você está economizando a doença. Então não é um trabalho só dentro do hospital. Quando chegou dentro do hospital já era um momento mais difícil. Então você teria que ter uma condição para que isso tudo aconteça. Agora tudo isso depende de uma estrutura que tem que ser renovada, remontada, e é que é justamente isso que o governador Ratinho Júnior quer fazer em Brasília, sendo presidente da República, que eu quero fazer junto com ele, né, ou aqui no Estado, que é essa safra nova de homens públicos que vem com essa visão diferente de pensar um pouco no futuro, menos que você pensar. Claro que, muito importante, o deputado que veio trouxe 100 mil reais para a cidade, ou deu um carro, mas nós precisamos de muito mais que isso. Né? Porque o deputado que trouxe um carro de 100 mil, com todo respeito, é deputado de baixo clero. E nós não precisamos de deputado de baixo clero. Para a cidade dizer, eu tenho um deputado só porque eu tenho um deputado. Não. O deputado tem que dar resultado, mostrar o que trouxe. E principalmente não querer se apropriar do que os outros fizeram. Que infelizmente tem muito política assim, né? Que depois que está pronto, é que nem aquela brincadeira do caçada da onça, né? Depois, hoje não pode matar onça, lógico, mas o cara vai lá, depois da onça morta, quer pôr o pé em cima da onça, pegar esse espingarda do chapéu e tirar foto e dizer que ele fez. Quer dizer, inclusive isso é muito feio, né? Márcio, olha, quero agradecer você pela presença aqui, deixar o espaço aberto para você conversar com o eleitor e uma satisfação, e domingo está chegando, né, e desejar boa sorte para você. Não, reta final, né? Estamos chegando, né, no momento das eleições, um momento importante para o Brasil, né? Uma eleição muito importante, onde tem um clássico sendo disputado, é o atual presidente contra o ex-presidente, quer dizer, uma eleição jamais vista. Então nós vamos às urnas e vamos decidir o destino do nosso Estado. Mas lá em cima realmente está longe, mas aqui está perto. Né? Então vamos fazer o melhor que é para a nossa região, para o nosso Estado, aquilo que a gente pode definir, votar aí nos candidatos a deputado que trabalham para o Moarama, que trabalham para o Noroeste, ou que trabalham. Né? Porque às vezes não é que tem deputados que são mais do que a região, né? Defendem causas, bandeiras, que também tem que ser analisados. Então o meu pedido é que votem em candidato que trabalha. E hoje está fácil, né? É só entrar na rede social do cidadão, você já vai ver o que ele fez. Mas tem uns que mentem, tá? Mas é fácil, porque deu o seguinte, o cara dizer que fez é uma coisa, o cara mostrar que fez é outra. Então hoje está muito fácil. Então eu sempre digo o seguinte, Léo, nunca menospreze a inteligência do povo. Nunca menospreze a inteligência do povo. Eu tenho certeza absoluta que o povo do Brasil, o povo que está cada vez mais consciente, eu acho que a rede social, a mídia, está conseguindo demonstrar isso, a informação hoje é momentânea, você tem acesso a tudo. Claro que aquelas pessoas que têm uma condição melhor de formar opinião podem, inclusive, ajudar aquelas pessoas que estão um pouquinho mais por fora, porque às vezes o cara está trabalhando tanto, tem uma vida tão atribulada, de manhã cedo tem que acordar, de madrugada, e pegar um ônibus e vir trabalhar, e de noite em casa, muitas vezes ele nem tem nem tempo para pensar nisso. Né? Então aquelas pessoas que têm um tempo maior para pensar, de poder orientar as pessoas, dar explicação devida, mostrar a importância disso. Né? E a política só muda pela própria política. Né? Não existe oficina mecânica boa com mecânico ruim. Não tem hospital bom com médico ruim. Não tem salão de beleza bom com cabeleireira ruim. E não tem política boa com político ruim. Então vamos fazer um esforço enorme para que nós tenhamos um bom quadro de deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente, que possa atender a grandeza
do povo brasileiro, da grandeza do povo do Paraná, da grandeza do povo aqui da nossa capital da amizade, do nosso Noroeste, nossa querida Moarama. Legal, Márcio. Muito obrigado. Boa sorte. Valeu, obrigado.